Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, fazendo esse vídeo um pouquinho mais tarde, porque a gente estava esperando aí o término aqui da partida aqui do Fla-Flu, né? E o cheirinho continua. O Fluminense venceu de virada o Flamengo por 2-1. E com isso, meus amigos, o Fluminense é campeão da Taça Guanabara. E olha, vamos falar uma coisa aqui. O Fluminense fez 25 pontos contra 23 do Flamengo. O Volta Redonda está em terceiro com 20 e o Vasco em quarto com 20. Meus amigos, é o seguinte. Quando o Flamengo vinha ganhando, o Vasco estava aí numa situação que o Vasco ia praticamente aí jogar com o Fluminense. E o Vasco dependendo de fazer mais saltos, porque o Fluminense tinha uma qualificação melhor de salto de gols, né, que o Flamengo. E agora com o título do Fluminense, com o cheirinho novamente indo para o Urubu, sendo vice novamente, até na Taça Guanabara, o Vasco só precisa de ganhar de 2-0 amanhã, para o Vasco ser segundo colocado e entrar na vantagem no jogo novamente contra os Mulambos da Gávea. O Vasco vencendo, a gente vai jogar novamente com os Mulambos, mas já garantiu praticamente. O Vasco tem que vencer a partida para o Vasco ter esse confronto aí com o Flamengo. E o Fluminense vai jogar com a vantagem diante da equipe do Volta Redonda. É só o Vasco. E o Vasco empatando, o Vasco vai ficar aqui, meus amigos, com 21 pontos e vai ser o terceiro colocado, só que aí o Flamengo ficaria com a vantagem do empate. Então o Vasco tem que vencer sua partida, né, por 2-0, né, o Vasco fazendo 2-0, o Vasco entra na vantagem no jogo, no confronto contra o Flamengo. Praticamente esse jogo vai ser confirmado amanhã, o Vasco vencendo ou empatando, vai ser Vasco e Flamengo. Só depende, o Vasco empatando, o Flamengo vai ter a vantagem do empate, e se o Vasco vencer por 2-0, né, a situação ficou bem mais fácil. Se fosse com o Fluminense, o Vasco vai estar jogando com a vantagem aí do empate diante do Flamengo, o Vasco vai ser o segundo colocado. É isso, meus amigos, a gente está fazendo esse vídeo aqui, explicando toda a situação do campeonato. Amanhã vamos entrar em campo sabendo de todos os resultados. O Vasco já está qualificado, pois o Botafogo perdeu o seu jogo para a equipe da Portuguesa e o Botafogo está fora, né? E com isso o Vasco, com esse resultado, já se qualificou automaticamente às semifinais do Campeonato Carioca. Então é esse o detalhe. Fluminense campeão com 25 pontos. O Flamengo, por enquanto, segundo lugar com 23, com um saldo de 13 gols. Volta Redonda com 20 pontos, né, com um saldo de 12, e o Vasco com 20 pontos com um saldo de 12. E com isso, aí vocês me falam, se o Vasco fizer 1-0 e empatar com o Flamengo. Então aqui a gente vai ver aqui o critério. O primeiro critério seria o que? Vitória? Vamos ver aqui. Vitória, o Flamengo tem 7 e o Vasco tem 6. O Vasco iria 7 também. Eu acho que aí o Vasco se qualificaria também, porque vai empatar. O Vasco empataria também em saldo de gols e vitória também. Mas aí e também a vitória do Vasco em cima do Flamengo, né? Então o Vasco se o Vasco vencendo por 1-0, a gente vai se informar melhor sobre isso aí, mas parece que o Vasco fazendo 1-0, o Vasco também vai ter a vantagem do empate, hein, meus amigos? Deixa eu ver aqui, vamos ver direitinho para... Parece que é isso mesmo, a gente vai confirmar com vocês daqui a pouco, mas se o Vasco empatar, vencer essa partida por 1-0, também vai ter a vantagem do empate, porque o Vasco tem um confronto direto em cima do Flamengo e venceu o Flamengo, correto? Gols marcados. Mas a única forma para a gente sair dessa situação é colocando a cara, trabalhando, vindo aqui fora. Flamengo 19, Vasco 18. Empata também. Então, meus amigos, tudo empata aqui
né? Até nos gols marcados empata com o Flamengo também. Só que aí tem um confronto direto e o Vasco venceu o Flamengo. Se for 1-0 amanhã, o Vasco também entra com a vantagem do empate. Então, melhor ainda, o Vasco só precisa fazer um gol, só precisa vencer a partida para o Vasco ter a vantagem do empate em cima do Molambo da Gávea. Uma notícia muito boa. Flamengo novamente no cheirinho, né? E a batata do treinador rubro-negro está assando a cada dia. Então, é esse, meus amigos, confronto praticamente definido, Fluminense e Volta Redonda, dependendo do resultado amanhã do Vasco da Gama. O Vasco não vai perder, né? Com certeza não vai perder, o Vasco vai vencer com toda certeza. Então, praticamente esses confrontos definidos, Fluminense e Volta Redonda e Vasco e Flamengo. Se o Vasco também vencer por um gol, só basta o Vasco vencer, o Vasco toma a segunda posição e entra na vantagem em cima do Molambo da Gávea. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um grande abraço a todos, já. O cheirinho continua, e o Vasco vencendo eles por um golzinho, vai botar uma crise generalizada na Gávea. Meus amigos, um casaca no coração de todos, e o Fluminense aí também com esse resultado, já se ir à final, vencendo aí, empatando com Volta Redonda, vai ter a vantagem aí de resultados iguais ou 2 empates na final do Campeonato Carioca. Meus amigos, um casaca no coração de todos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha em amor e uma só expressão, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu, pessoal, boa noite a todos. Vasco, amanhã estamos juntos em São Januário, hein? Se Deus quiser, com a qualificação, com a vitória e com a vantagem do empate em cima dos Moambos. Valeu, pessoal, grande abraço.